Saúdo a todos os irmãos e ouvintes e participantes dessa classe de EBD online da Igreja Batista Sinai. Eu vos saúdo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez estamos aqui para explorar o conteúdo bíblico, que é a proposta para este ano. Estamos aqui estudando a Palavra de Deus e hoje vamos estar fazendo algumas considerações acerca da formação do cânon e a inspiração das Escrituras. Mas antes de mais nada, eu convido a todos que porventura estejam assistindo a que nós tenhamos um momento de oração. Bondoso Senhor e Pai, nesse instante quero invocar o Teu nome, pedir perdão pelos meus pecados e, juntamente com todos os participantes online dessa grande escola bíblica, peço a Tua boa mão sobre nós, nesse instante, na instrumentalidade desta pessoa, deste professor, que a Tua misericórdia, que a Tua graça, que o Teu Santo Espírito possa fluir e nos encaminhar, nos introduzir neste ambiente de aprendizado e que seja proveitoso este momento para mim, para os irmãos, para os que vão estar assistindo posteriormente a este conteúdo, que o Teu Espírito possa instruir em toda a verdade dentro do assunto proposto. Quero orar pela Igreja Sinai, a sua liderança, o pastor Heber. Quero orar também pela diretoria da Escola Bíblica, na pessoa da professora Soraya e da diretora, nossa irmã Karine. Orar por todos os professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Sinai, pedindo ao Senhor que os abençoe e os ilumine. Orar por todos os ouvintes que estão participando, os que estão assistindo, os telespectadores desta escola, que eles sejam de alguma forma abençoados em nome de Jesus. Então, meus irmãos, como eu já disse, a proposta é que nós estejamos debruçados sobre as Escrituras, e hoje mais um estudo onde nós vamos estar investigando sobre a formação do cânon, a formação da Bíblia, dos escritos sagrados que nós, enquanto discípulos de Jesus, manejamos cotidianamente. Então, e na sequência nós vamos tanto estudar a formação da Bíblia, como foi formado, quais os aspectos, quais as circunstâncias que levaram à construção deste livro, e também a inspiração, o que gerou essa inspiração, qual foi a forma, que tipo, qual foi o meio, qual foi o veio que Deus usou para assim produzir na imaginação dos autores a capacidade para produzir as Escrituras. Já foi dito pela professora Soraya, pelo pastor, por tantos outros, muitas informações, algumas das quais eu vou estar revisando aqui, com a finalidade de produzir retórica, porque é um aspecto do discipulado que não pode ser esquecido, essa proposta de estar de alguma forma repetindo os assuntos, como se vê na catequese do discipulado. E nós sabemos que a repetição ela produz aperfeiçoamento e produz também a retórica. Então, a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles
levaram cerca de 1.600 anos para serem produzidos e reunidos, e nesse espaço de tempo houve a participação de mais ou menos 40 autores. 40 autores. E o que mais impressiona é que essas 40 pessoas, esses 40 escritores, eles viveram em tempos, lugares e épocas diferentes, e muitos deles não se conheceram ou sequer sabia, a exceção de Moisés e alguns outros que estavam trabalhando na produção de um livro sagrado, de uma biblioteca. Essa informação é importante a gente considerar, porque no imaginário de algumas pessoas parece que, como D'Alembert e Diderot, que foram os primeiros sábios, né, são dois franceses, a reunir todo o conhecimento em um só livro, né? Em um só livro. Eles criaram ali um dicionário, tipo uma enciclopédia. Eles foram os primeiros, mas eles estudaram, eles pesquisaram, houve um projeto humano em volta disso, e eles ali executaram a tarefa de reunir todo o conhecimento pela primeira vez na história em um só livro. Mas, diferentemente de D'Alembert e Diderot, esses 40 autores, eles não sequer foram contemporâneos. Eles foram contemporâneos. Então, é uma matéria que precisa ser pesquisada, esmiuçada nos seus mínimos detalhes, porque ao ponto que nós vamos pesquisando e vamos esmiuçando sobre a construção do cano, a formação, nós vamos percebendo que somente Deus, somente o Espírito Santo é que poderia executar essa tarefa. Como já disse, 1.600 anos, 40 autores. Esse livro ele já foi muitas das vezes queimado. Nós vamos estar vendo sobre isso. Outras vezes foi enterrado e outras vezes escondido em vasos de barro e colocado nas grutas, nas cavernas, para que não fosse destruído. Então, é um livro que merece um certo respeito, ou todo o respeito da minha parte. Um outro detalhe é que a religião judaico-cristã, ou a religião judia, os judeus, o povo judeu e o povo cristão, são os poucos povos que têm um documento como a Bíblia, que versa sobre a sua própria história e abrange, de certa forma, a história da humanidade nos aspectos sociais, culturais, antropológico, geopolítico, não é? Com informações históricas que você não acha em outro conteúdo que remonte em tempos tão longínquos, né, da criação do mundo. E esse conteúdo, que é a Bíblia, é de uso exclusivo, né, que pertence aí a essas duas religiões, os judeus e os cristãos. Nós temos aí os livros dos Vedas, né? Nós temos também o livro do Shintoísmo, nós temos também o shintoísmo, e nós temos também o livro dos islâmicos, né? Que é me falhou o nome agora, né? O Corão. O Corão também é um livro assim. Mas a Bíblia, aqui, a quem nós nos reunimos hoje para falar, tem essa proeminência, esse avantajar de informações que ela carrega
e que nós estamos com a proposta de estudar. Então, 1600 anos, 40 autores, é chamado de cânon. Essa palavra significa cana, regra para a igreja, e é a nossa, para os batistas, regra de fé e prática. E, a despeito de fazer essas considerações preliminares, que já foi feito aqui de outra forma, a pergunta que eu trago hoje é: o que levou à construção de um livro conhecido entre nós como Bíblia? O que levou? Quais os aspectos? Quais as circunstâncias? Quais as causas que contribuíram para a construção de um livro tão vasto, num tempo tão remoto, com circunstâncias tão adversas, né? E a despeito da contribuição de 40 autores em tempo e espaço diferente, autores que não se conheceram, você percebe que em todo momento que existe uma linha lógica do Gênesis ao Apocalipse, existe um começo, um meio e fim, que esses autores e essa escritura ela não se contrapõe, muito pelo contrário, ela se reafirma. O Antigo Testamento vai falar do novo Jesus e os apóstolos vão retomar o Antigo, né? De um modo, de uma forma em que é um livro que arquitetado e planejado pelo Espírito Santo, né, no nome de Jesus, do qual Jesus Cristo ele é o cerne principal em toda a história. Onde você não tem a pessoa de Jesus, onde você não tem a citação sobre Jesus no Antigo Testamento, você vai ter um tipo de Cristo, você vai ter uma simbologia, você vai ter uma teofonia que remeta, você vai ter um personagem, né, que caracteriza. Haja visto que a Bíblia ela não tem exemplo para tudo, mas ela tem instrução para todas as demandas. Então, o cânon, essa Bíblia que nós temos aqui, ela está dividida em duas grandes partes, dois grandes conteúdos, chamado Antigo Testamento, para os cristãos, onde você tem ali 39 livros. Isso é para os cristãos. E para os cristãos também nós temos o Antigo Testamento com 39, nós temos o Novo Testamento com 27 livros. Para os judeus que consideram somente o Antigo Testamento como verdade exclusiva de Deus, como livro sagrado, como Bíblia, eles não consideram o Novo Testamento como livro, mas apenas um livro histórico, enfim. O Antigo Testamento é chamado pelo povo judeu de Taná. E Taná, essa palavra, ela reúne aí 3 siglas. O T, que se refere à Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, 5 primeiros livros, que é Gênesis, Levítico, Número, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Taná, Torá, né? Primeiro o T, a segunda sílaba é Nefilim, que quer dizer profetas históricos, profetas que estão revestidos de autoridade, e Ketubim, o Ketubim que se refere aos escritos sagrados, são Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, então para eles a divisão é essa: lei, que é a Torá, que é Torá, Nefilim, que é Tubim. Eles consideram todo o Antigo Testamento como um único bloco, dividido em várias partes, mas não consideram o Novo, e para eles o nome é Taná. Já o Novo Testamento, considerado pelos evangélicos, cartas, epístolas e o Apocalipse, dentre outros, que engloba tanto o Novo Testamento, as cartas paulinas, os evangelhos, enfim, mas também considera o Antigo, e para nós é chamado Bíblia, a Bíblia ou cânon. Mas eu continuo com a minha inquietação, que quando eu recebi a incumbência de arrazoar sobre o
tema da formação do cânone, da inspiração, é o que levou à construção de um livro conhecido entre nós como Bíblia e quais as circunstâncias que contribuíram para a construção. Como eu já disse anteriormente, não houve um consenso das pessoas, né? Num tempo remoto, onde as pessoas não tinham comunicação, como nós temos hoje, e o que levou, né, esses autores a seguirem um raciocínio lógico, começo, meio e fim, em tempos e épocas diferentes, com costumes, culturas e intelecto, né? Elevado ou não, né? Homens que não tinham pouca cultura, mas que também deram a sua contribuição. A resposta o que levou à construção do livro foi a vontade de Deus. Sobretudo, a primeira resposta é o que levou à construção do livro entre nós, construção desse livro. Então, primeira resposta é vontade de Deus. É Deus quem inspira e conduz seu povo para esse propósito, com a finalidade de expressar o conhecimento de si mesmo por meio de uma escritura. Então, Deus, Ele gera as situações, gera as circunstâncias, as problemáticas que vão mover os povos, os tribos, as pessoas, como se fosse um grande filme, como se fosse uma grande orquestra, né? Como se fosse um filme ali, um grande roteiro, onde ele vai fazendo com que as circunstâncias, né, as convulsões sociais, políticas, geográficas, contribuam de uma forma curiosa e milagrosa, gerando escritura, gerando revelação de si. Isso é interessante. Então, nós precisamos, já que são circunstâncias em um tempo e espaço, e já que essa escritura, ela tem uma provocativa da parte de Deus, gerando circunstâncias e também circunstâncias e situações para gerar a escritura, nós precisamos averiguar os períodos. Então, nem sempre na história da humanidade houve escrita, como nós conhecemos hoje. Nem sempre, né? Então, houve um período na Bíblia chamado período da oralidade, ou dos patriarcas. O período patriarcal é conhecido também como a época da oralidade. Por que esse termo teológico? É um termo teológico. Porque não havia a escrita, não havia escritura. E alguns estudiosos defendem que já em Abraão, que sai de Ur dos caldeus, né, um crescente fértil, já havia alguma forma de escrita cuneiforme, mas outros defendem que isso esse conhecimento da escrita, essa capacidade humana para escrever os fatos, a partir de Moisés, 1500, 1300 antes de Cristo. Havendo a escrita ou não, é certo que houve um período em que a história era passada de pai para filho, o conhecimento dos acontecimentos de forma oral, Então, esse período que eu disse que é o período dos patriarcas, nós temos um texto em Deuteronômio capítulo 6, versos 6, 7 e 9, que clarifica muito bem o que ora eu estou a falar. Mas esse registro é feito posterior, quando a escrita surge. Então ali fica o registro de como era, né, que dá a entender de como era, que até Noé, chegar Noé, como se soube da queda, se soube do paraíso, né, e posterior, se soube da arca, que não havia registro, isso era passado de pai para filho. Então Deuteronômio capítulo 6, né, versos 6, 7 e 9, diz o seguinte:
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, havia já um costume, já era costumeiro, né, de os pais, ou os senhores, né, do clã, parar um momento e ir naquele ali expressar o conhecimento da sua genealogia, do seu antepassado, e isso ficava inculcado até chegar um momento que todas esse conhecimento, essas verdades oral e consciente, que de fato aconteceram, foram então registrados, né, numa forma escrita. E as escreverás nos umbrais, quer dizer que nos umbrais, quer dizer que nesse tempo aqui já havia escrito, mas teve um tempo que ensinarás no caminho, ao deitar, ao levantar, na porta da tua casa. Então temos a oralidade, escritura, então a gente pode contar assim, né, de forma sistemática. Oralidade é o primeiro período, né, em se tratando do cânon sacral, e um período oral, chamado período dos patriarcas. Os patriarcas, quem são os patriarcas? Abraão, que passa o conhecimento anterior para Isaac, que passa o conhecimento anterior para Jacó e Israel, que daí já são 70, que descem ao Egito e que lá ficam, né, cerca de 400 anos, né, tendo aquela vivência, e que onde Deus levanta Moisés, já versado de um conhecimento, né, para tirar o povo dali e introduzir aquele povo numa outra realidade. Então nós temos oralidade, escritura, tradição judaica e consciência canônica. O Pentateuco, ou a Torá, que são os 5 livros, onde está contida para o judeu toda a verdade, de Deus toda a lei, essa Torá, esses 5 livros, eles são decorados. O judeu, ele canta isso. E até em alguns rituais de passagem, né, onde o judeu ele faz um ritual ali com 12 anos de passagem para ter o direito, né, de ser considerado um rabino, ele precisa demonstrar a habilidade sobeja no conhecimento do texto. E ele tem que cantar a Torá. Né? Cantar a Torá. Enquanto nós precisamos estimar essa etnia, né? E nós, enquanto cristãos, temos o conselho de estar pronto a defender aquilo que nós acreditamos. E, portanto, tem que ter capacidade, tem que ter leitura, tem que ter envolvimento. Então, o que é que acontece? A oralidade, de tanto repetir, eu falei que a repetição produz retórica, né, produz aperfeiçoamento. Depois tem a escritura. Quando tem a escritura já há uma consciência, né, a tradição judaica, que também vai gerar a escritura, né, ela é o registro, né, de como eles vivem, como moram, como se lavam, como se banham, como comem, né, a genealogia, as relações entre eles, todos esses costumes, né, vai gerar a tradição judaica e que, por conseguinte, tudo isso vai gerar uma consciência canônica, que nós temos a consciência cristã. A consciência canônica é o conhecimento irreversível, inegociável, indivisível acerca do AT, da Torá, né, da Tanakh, né, para os judeus. Então, por que de um cânon? Porque é vontade de Deus. O porquê que tem que ter uma escritura, tem que ter, né, que é o único povo, uma das poucas etnias que tem um livro, começo, meio e fim, com toda essa roupagem, né, social, política, religiosa, cultural, enfim, com dados históricos
geopolítico, enfim. Por quê? Porque é vontade de Deus e foi o próprio Deus que se incumbiu na tarefa da construção, né, desse texto para dar-se a conhecer através de uma escritura. Mas também nós precisamos investigar também as circunstâncias. Como eu já disse, eles não pararam e se reuniram para escrever. Então, são circunstâncias como um grande roteiro que vai, através de uma convulsão sociocultural, religiosa e política, que vai ali fazer com que gere escritura, gere revelação escrita, né? Então, a primeira circunstância são os exílios. Os exílios foram circunstâncias e momentos em que Israel, o povo judeu, o povo hebreu ainda nesse momento, né? Nesse primeiro momento, ao sair do Egito, ao sair desse cativeiro, começa ali a produção durante aqueles 40 anos no deserto, onde Deus ele vai se revelar e Moisés vai produzir tanto o conhecimento do que está acontecendo agora como o anterior, desde a criação do mundo, visto que é atribuída a Moisés a escritura do Pentateuco, Gênesis, Levítico, Número, enfim. Então os exílios, eles compelem, e são vários exílios. Tem os grandes exílios, mas tem os outros cativeiros, onde Israel ficou vassalo, né, dos filisteus e de outros povos. Mas tem os grandes exílios, no qual o egípcio é né, onde Israel entra com 70 pessoas, com Jacó, José. Eles gozam de um período ali de fartura e abundância. Não são 400 anos de cativeiro, porque José levou 20 anos até a sua peregrinação dentro do Egito, até se tornar governador, mas depois ele goza de um tempo, né? Ele goza de um tempo ali, desfrutando as benesses do seu governo. Então não foram 400 anos, foi uma parte desse tempo que foi o cativeiro. E no cativeiro, Deus suscita Moisés, e aí começa ali a história miraculosa que vai gerar a escritura. Então o exílio, ele força várias coisas, força a preservação da espécie, a necessidade de preservação da espécie, do credo, da fé, dos escritos, dos usos e costumes, da tradição, e quando sai começa a produzir escritura. Então Israel ele vai peregrinar por 40 anos no deserto. Através de Josué ele vai ser introduzido na terra da promessa prometida a Abraão, Canaã, e ao entrar ele leva ainda o período dos juízes, mas já ali um prenúncio da formação da monarquia, né? A monarquia, o profeta que faz esse trabalho é o profeta Samuel. Samuel é que faz essa transição, é um profeta de transição, né? Onde o povo era tribo, era família, e passa a transição, ele passa a monarquia. E depois da monarquia, nós temos o segundo elemento que eu julgo que foi muito importante na produção de um cânon, que foi o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, né, foi também ali um momento que Israel já tinha material farto sobre sua cultura, né, os escritos de Moisés, de muitos profetas já existia, e com a destruição do templo eles precisam resguardar esses escritos, né, e para que não fosse de tudo queimado. Já havia acontecido o cisma, né, hebreu, o cisma, que foi a divisão, né? Esse povo ainda não é judeu, ainda é um povo hebreu, e esse cisma divide o país, divide o estado em duas regiões, a região norte e a região sul, onde 10 tribos ficam no norte, Israel, Samaria, e o reino do sul, Judá, Jerusalém e Judá.
Posteriormente, nós vamos ter o cativeiro, onde o rei da Babilônia, né, leva todos os nobres, os escribas, os ricos, né, transladados do reino do norte para a Babilônia, ficando ainda na terra Benjamim e Judá, no reino do sul, mas depois de um tempo eles também são transladados. E é aqui que é necessário nós observarmos a ação divina de Deus, e através desse grande roteiro, através desses acontecimentos bons e não bons, em que, por necessidade da perpetuação da sua etnia, do seu credo, das suas crenças, enfim, da sua religião, o povo judeu, ele começa a se articular nesse grande cativeiro babilônico. Então, você tem ali as primeiras sinagogas, né? As primeiras sinagogas, onde ele se vê longe do seu chão, do seu lugar, e ele, para remontar, né, o templo, para remontar a sua cultura, a sua religião, eles começam não só no lugar, porque eles ficaram espalhados ali na Babilônia, e eles começam a fazer o que ficou conhecido como sinagoga, lugares onde eles poderiam adorar o seu Deus, né, cultuar, ler a Torá, estudar, e eles continuam produzindo escritura a despeito dos acontecimentos miraculosos que acontecem pelo viés de muitos profetas, Daniel, Ezequiel, né, muitos fatos que aconteceram ali, né, da Hadassah, né, Esther, né, que foi rainha naquele local, e toda essa digamos assim, essa perseguição, ela é um motor de produção de texto, de escritura e de preservação, ou seja, de juntar, de reunir, né? de ser assertivo, de não negociar, porque os judeus ele não negociam, né? Ele não negocia. Veja-se o caso de Amã, onde todos tinham, que era o edito provocado por Amã, né, ao rei, onde todos deveriam dobrar os joelhos, e nós temos aí a história de judeus que não se dobraram os seus joelhos, enfim, várias circunstâncias onde o judeu ele não negociava a sua fé, a sua crença, e tudo isso vai gerar escritura, vai gerar registro. E no retorno da Babilônia, já no tempo do Império Persa, né? O Império Babilônico cai, e nós temos aí um retorno gradativo do povo para a sua nação. Em Esdras e Neemias, né? Neemias recebeu uma carta, ele se torna um governador biônico, um governador instituído, colocado pelo ele era um subalterno, né? E Neemias desce juntamente com Esdras, sobe para Israel. Neemias fica responsável pela construção física, pela reestruturação física, e Esdras fica responsável pela estruturação espiritual. Esdras, além de ser escriba, ele é sacerdote. Então Esdras vai reunir no templo, já edificado pelo povo, na direção de Neemias, que é o governador daquela região. Esdras é que vai ser o primeiro nome citado na história como um restaurador, né, que vai reunir os escritos sagrados, Torá, os escritos de Moisés, os profetas, para que fossem lidos no templo, né? E isso está registrado no livro de Neemias, no capítulo 8, no versículo 1, onde o texto diz o seguinte: E chegado o 7º mês,
estando os filhos de Israel nas suas cidades, já no país, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse, e disse Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então, e Esdras ali, naquele cerimonial, ele lê, ele vai trazer à memória tudo aquilo que Deus havia dito, e até esse fato também vai se tornar escritura. Então, vejamos que a coisa, ela é um processo, é processual. Aquelas pessoas, elas não davam conta de que a própria vida delas, Deus, através da circunstância na vida dessas pessoas, estava formando a Escritura. Formando a Escritura. Então, após o cativeiro babilônico, o mundo passa a ser dominado aí pelo Império grego. Há uma queda do Império Persa e surge Alexandre de Macedônia. Nós estamos aí falando de 500, 400 anos antes de Cristo. É nesse período que, se você pegar a sua Bíblia, o seu cânon, você vai ver que nós temos essa página aqui que está em branco, e não é à toa que ela está aí em branco. Essa é uma página símbolo. Essa página, ela simboliza esses 400 anos, que é conhecido teologicamente como período interbíblico, ou abismo teológico, ou também conhecido como silêncio de Deus. Mas nós sabemos que até o silêncio de Deus é pedagógico. O calar de Deus é didático, a ensino. E não há registro desses 400 anos no texto do cânon. Mas há registros na história de que o filho do rei Filipe de Macedônia, o Alexandre Macedônio, ele começa a expandir o seu reino indo até a Babilônia. Então é a primeira vez que nós temos aí todos os reinos vistos na visão de Daniel são do Oriente. E agora já próximo ali no limiar da vinda do Messias, faltam aí 400, 500 anos, você tem agora um reinado que não é do Oriente, é o primeiro reinado do Ocidente, na pessoa de Alexandre, que vai reinar 13 anos. 13 anos. E ele é o responsável por introduzir a cultura helênica, o helenismo, a cultura grega, no corredor sírio-palestinense, em Israel. Então, isso vai gerar mais atrito, isso vai gerar mais confusão, mais guerra, e vai gerar mais necessidade de se proteger, mais necessidade de reunir o seu material para guardar num cofre, para esconder, para enterrar. Com isso, cada vez perseguição, circunstância, inscrito, registro, texto, eles reúnem, eles guardam, eles escondem. Veja-se os achados dos rolos do Mar Morto, em Qumran, textos aí que vai colaborar para certificar de que a Bíblia ela é verdade. Então, vejam bem, então Alexandre ele entra para a Palestina. Quais são as circunstâncias? Ele morre, o reinado dele é curto, 13 anos, diz que ele morre envenenado, mas há os seus sucessores, os seus sucessores do cara, eu destaco os Seleucidas, o rei Seleuco, ele põe representante ali na Palestina, e a grande questão nesse momento é que a cultura grega, ela tem os seus aspectos culturais. O teatro existiu nos dias de Jesus, nesse tempo existiam teatros dentro de Israel. E os judeus ficaram em crise, querendo saber, sim, a gente pode participar dos jogos? Não pode participar? A gente pode ir ao estádio? Não pode ir? Isso é mundano? Não é? Mas o ápice das discussões e das crises é quando
os seleucidas, eles proíbem a circuncisão e a leitura do cânon no templo. E aí você vai ter o sacerdote Matatias, você vai ter uma revolta chamada Revolta Macabeia, a Revolta dos Macabeus, onde Judas Macabeus, né, o sacerdote Matatias, eles vão conseguir expulsar, né, os seleucidas, vão pacificar durante 80 anos aquela região. Isso não está na Bíblia, isso está na história, por causa do silêncio de Deus. Então, nessas revoltas surgem grupos que reúnem os textos e fogem, julgando ser um grande apocalipse, né? Julgando ali ser um grande apocalipse, eles se escondem. Tem um grupo chamado Sicário, né, que se escondem, eles se reúnem e dizem que eles são a classe de onde vai vir o Messias, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é que essas circunstâncias é que vão conduzir o povo a gerar a Escritura, a reunir a Escritura, a guardar, a proteger, sem saber eles que estavam contribuindo no tempo e espaço para gerar documentos, não letra morta, não conhecimento humano, mas conhecimento de Deus. Então, nas suas dificuldades vão ocorrer os milagres, vão ocorrer as teofanias, as hierofanias, as intervenções pontuais de Deus, as manifestações miraculosas de Deus, e eles vão registrar tudo isso, vão perceber que há algo diferente no ar, algo diferente acontecendo. Posto isso, essa revolta, esses 400 anos, é nesses 400 anos que um rei Seleucida, eu me esqueci o nome dele agora, ele destrói, depois dessa revolta, ele dá o troco e destrói o templo. Antes de destruir, ele sacrifica um porco, né? Já profetizado por Daniel sobre a profanação, ele sacrifica um porco dentro do Santo dos Santos e destrói o templo, né? E isso aí gera uma grande revolta. Em 63 a.C., há um domínio romano, um rei romano vence, né, esse império macedônio e toma a Judéia e fica ali senhor daquela situação, e vai ser nesse tempo, na plenitude dos tempos, que Jesus ele vai nascer. Já isso aí é para o Antigo Testamento. São essas circunstâncias que corroboram para que surja, que flua a Escritura, que Deus intervenha, que Deus haja. E isso há uma produção sem conhecimento de que isso é Bíblia, sem conhecimento de que isso vai gerar Escritura. Isso não está muito junto, né? Creio que foi esta que reuniu num primeiro momento ali as Escrituras, mas um cânon judaico ele só vai mesmo se formar no século II depois de Jesus. Essa é uma informação que precisa ser investigada. Então, já no Novo Testamento, as circunstâncias para gerar a Escritura, o cânon, né, como nós temos aqui, o conjunto de livros do Novo Testamento, a principal delas são as heresias. Só para você ter ideia, já no segundo século, você tinha mais de 120, 130 cartas ditas apostólicas, ditos o Evangelho da Infância de Jesus, escrita por árabes no Egito, enfim, uma série de coisas, dos quais eu destaco um nome que você pode pesquisar, que foi Marcião, né, que foi um líder de uma heresia, né, uma seita herética. Ele era agnóstico, enfim. Então, as heresias foi que geraram a Escritura, mas tem um período antes, onde, né, a pregação de Pedro, toda aquela confusão que vai culminar na diáspora e na destruição do templo, novamente, mais uma vez, né, me perdoe a redundância, mais uma vez no ano 70, vai gerar aí a destruição do templo e vai gerar a diáspora, que é a fuga. E sempre o judeu, quando ele foge,
do pouco que ele pode levar, ele leva o precioso que é, o que representa realmente a sua escritura. Representa realmente a história de sua vida e tudo. E eles fogem levando a escritura. Eles levam a escritura escrito, pergaminho, enfim, tudo, mas levam a escritura na mente. Eu já falei da consciência canônica. Então isso aí também vai gerar. Então já existia esses textos heréticos, né? E aí vão ser criados 3 parâmetros. Também não há aqui uma reunião de dizer, vamos pegar esse texto e agora vamos reunir aqui. São as circunstâncias que vão gerar isso. Estou falando que a heresia, né, que era uma ameaça, era vista como uma ameaça, ela precisava ser combatida. Então é preciso criar filtros. E eles criaram pelo menos 3 filtros, né? O primeiro deles foi a canonicidade, né? Apostolicidade, me perdoe. O primeiro filtro é a apostolicidade, era se esse texto, né, se ele foi escrito por um apóstolo ou alguém próximo a um apóstolo. Se passasse nesse primeiro crivo, já se selecionava esse texto. O segundo crivo era a concordância com os ensinos apostólicos. O que é que nós temos ali? Qual o conteúdo? O que fala? Não destoa dos ensinamentos, então separa. E a universalidade é o terceiro crivo. A universalidade é a visibilidade e uso do texto. Se esse texto ele era um texto que era usado, por exemplo, na comunidade joanina de Éfeso, se é usado por uma comunidade paulina em Corinto, se é usado por essa e por aquela comunidade em Antioquia, enfim, né, em Bereia, onde fosse, então esse texto era separado. E aí, com esses filtros, foi se gerando o que nós temos como Novo Testamento e refutando o que se chama livros deuterocanônicos. Deuterocanônicos são livros de segunda linha. Os de primeira linha são os protocanônicos, que são os que não são considerados apócrifos ou heréticos, e os deuterocanônicos são esses heréticos. Então, tudo isso aí vai somar. E você tem também na Bíblia a escritura que afirma a própria escritura. Você vai ter, por exemplo, Moisés falando de Jesus no Antigo Testamento, dando testemunho. Deuteronômio 18, verso 15, Moisés diz: o Senhor teu Deus te levantará um profeta semelhante a mim, dentre teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. E Jesus, em João 5,46, vai falar de Moisés. Jesus diz o seguinte aos escribas e fariseus: porque se vós cresceis, se vós acreditassem em mim, se vós acreditassem em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Então, a escritura aqui está dando fé, né, de que Moisés realmente escreveu a escritura. E Moisés aponta para Jesus, que agora está aqui também. Então, isso tudo é importante. Então, as circunstâncias do Novo Testamento, você tem a diáspora, a fuga, eles levam os textos, eles conduzem o texto, eles têm a consciência canônica. E onde eles estão, eles vão, né, produzir escritura. Paulo produz escritura sem saber que está gerando o cânon, né? E depois, posteriormente, esses textos eles são reunidos com os filtros, enfim. Então, finalizando essa parte, né, eu estou falando aqui da questão da formação do cânon. A narrativa bíblica, o que é que ela é? Ela forma um contexto onde o próprio Deus ensina pedagogicamente o porquê do sim e do não. Mas de dizer sim e não, então o que é o contexto? Eu falei que as circunstâncias elas compelem para um contexto, para situações onde a manifestação divina vai impactar o escritor e ele vai gerar escritura num tempo e espaço distinto, 40 autores em 1600 anos. Então, essa narrativa é o contexto onde o próprio Deus ensina pedagogicamente porque do sim ou não, do fazer ou não fazer, do certo ou do errado. Isso torna a experiência do conhecimento de Deus muito mais real, muito mais real. Então, a inspiração do cânon bíblico, a forma e a expressão dos textos canônicos nos leva a pensar que só mesmo Deus
poderia inspirar o homem de forma tão elevada. E aqui eu parto, né, da formação do cânon, como isso se dá, né? Quais são as circunstâncias que corroboram para que haja escritura, que haja documentação, né? E são outras pessoas que vão estar juntando isso, como Esdras e outros, né? A segunda pergunta é sobre a inspiração, se esses textos eles são inspirados. Então, aqui já finalizando, sobre a inspiração, o que a minha pesquisa, o que eu trouxe nas minhas pesquisas foram as formas que os críticos, né, literários, os críticos acerca em torno do cânon, sobre a sua veracidade ou não, eles, algumas correntes teológicas defendem que em algum momento que isso é um produto do homem natural. Outros dizem isso é um produto da intuição. Outros dizem esse livro é um produto moderno, não foi inspirado, não foi, enfim. Então são 5 características, são 5 parâmetros, né? 5 sugestões que podem ter acontecido com esses autores para produzir as escrituras, no processo escriturístico. Então, o primeiro delas dá conta de que foi a intuição humana. A escritura ela é produto da intuição. O que é a intuição? Essa tese, que a escritura é produto da intuição, afirma que a inspiração é simplesmente, né, falando aqui, né, o que é o texto é inspirado, a inspiração das escrituras, que a inspiração é simplesmente um discernimento superior das verdades moral e religiosa por parte do homem natural. Então, ou seja, isso é fruto da mente humana. Ou seja, o homem de tanto estar ali se debatendo, se deparando com tanta dificuldade e ao mesmo tempo várias pessoas falando da mesma coisa ao mesmo tempo, isso produz uma consciência no homem que ele regurgita, que ele, né, lança fora de si através das escrituras. Então, a primeira defesa que foi a inspiração é fruto da intuição. A segunda é a iluminação, que essa escritura ela é fruto de uma transcendência da mente humana, ele se eleva, né, nesse espaço sagrado, e daí ele começa a fluir a escritura. Então, o que é a iluminação? Que é uma intensificação, né, da percepção religiosa do crente, né, do discípulo, e nem na primeira e nem na segunda há transmissão da verdade. Ou seja, a iluminação e a elevação, ela é produto da psique do homem, né? Então, nem na primeira, que é a iluminação, a intensificação e a elevação, a intensificação é a primeira, a elevação é a segunda, né? Não pode haver verdade de Deus, não pode haver verdade sagrada, então é algo meramente carnal. O terceiro ponto, falando da inspiração das escrituras, a crítica vai dizer, não, isso aí foi gerado pela teoria da dinâmica. O que é a teoria da dinâmica? A teoria da dinâmica afirma que Deus, aí já considera que há uma intervenção de Deus, mas de que forma? Forneceu a capacidade necessária para a confiável transmissão da verdade, das quais as escrituras receberam os escritores, né, transmissão da verdade, dos quais os escritores receberam ordem de comunicar tanto fé quanto prática. Então, aqui é um limiar, né? Ele duvida, mas acredita, né? Foi, mas não foi. Foi, mas tem muito do homem. A quarta é a teoria do ditado. Essa é bem simples. Afirma que os autores, de fato, houve produção de escritura por parte do homem. Isso pode até ser de um ser divino, mas aconteceu da seguinte forma. A teoria do ditado afirma que os autores foram meros instrumentos, né, amanuenses, né? Amanuenses, né? Deus dita e o homem escreve, que fica descartado as ações pedagógicas aqui, né? Descartados as ações pedagógicas.
Então, é também fruto. Mas a quinta é interessante. A quinta ela é simples em dizer o seguinte, que o Espírito Santo guiou, supervisionou e orientou os escritores. Essa aqui é bastante interessante. Então, com relação à inspiração, foi a proposta de hoje, nós observarmos a formação do cânon. Eu trouxe aí alguns dados históricos que você pode rever na aula e pesquisar sobre os exílios, sobre a formação do Estado, sobre os cativeiros, sobre Esdras, sobre a ida para o cativeiro, a transformação dos hebreus em judeus. Isso aí tem muita informação, não é só assim, quem são esses? Esses são os transladados de lá da região de Ben-Yuda. Eles assim ficaram conhecidos, Ben-Yuda, que eram os filhos de Judá. E daí surge, com outros desdobramentos, o termo judeu. Então, concernente à formação do cânon, são essas informações que eu trago, que vai aí somar com a próxima aula, com outras informações até o final do bimestre, do trimestre, e que soma também com outras informações que já foram trazidas. É interessante que você assista uma vez mais os conteúdos e vá aí escrevendo, formando a sua consciência cristã, também a sua consciência canônica pelos estudos das Escrituras. E sobre a inspiração das Escrituras, eu trouxe a informação da teologia sistemática, que traz esses pontos da crítica a respeito da formação do cânon. Então eu espero ter contribuído. Qualquer coisa, eu estou na igreja à disposição. E também nós temos nossas diretoras, nós temos o nosso pastor, que é uma sumidade na Bíblia, conhece profundamente os escritos no original, no grego, no hebraico, e que você pode também estar trazendo suas questões para essas pessoas. Que Deus abençoe. Eu estarei orando por você, que Deus possa estar assim abençoando. Poderoso Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais este momento em que o Senhor nos deu a oportunidade de aqui pensarmos um pouco sobre a história, a nossa história, sobre a formação do cânon, sobre a inspiração do cânon, como isso se deu no tempo e no espaço, para que de alguma forma isso gere estima e valor por nós nos nossos dias, em torno do Cristo e em torno das suas Escrituras, do qual nós defendemos e acreditamos. Eu peço que o Senhor abençoe a todos e abençoe a diretoria da nossa escola, abençoe os irmãos da técnica que estão sempre aqui disponíveis em nos ajudar e nos servir. Abençoe a Igreja Sinai no nome de Jesus. Muito obrigado e até a próxima.